Fala pessoal, tudo bem com vocês? Volta e meia a gente fala nesse assunto aqui, né? Eu fiz um vídeo há algum tempo falando sobre essa possível volta do Rodriguinho, porque as informações elas já surgiam há alguns meses. Só que naquele momento o Cruzeiro ainda estava vivo na Copa do Brasil, o Rodriguinho estava machucado, por exemplo, está voltando agora de uma cirurgia na lombar, ele não joga desde maio e o Cruzeiro está vivendo toda essa crise nos bastidores. E aí chegaram novas informações. Eu sempre digo para vocês, esse canal não é de informações, ele é de análise, mas a gente recebe alguma coisa, passa para vocês. Quem deu essa notícia, eu vou deixar o link aqui na descrição, é o Rodrigo Vessone do canal Meu Timão. Eles têm informações quentinhas dos bastidores do dia a dia do Corinthians, para quem é corintiano vale a pena seguir. E eu conversei com o Vessone, conversei com outras pessoas para tentar chegar nas pontas desse negócio. E vou falar para vocês o seguinte, o grande lance dessa questão toda é que tem a vontade do clube e a vontade do jogador. Só que isso não basta, né? Tem uma equação financeira bem complicada de ser feita. Para vocês entenderem, o Corinthians vende o Rodriguinho para o Pirâmides do Egito por 6 milhões de dólares. O Cruzeiro compra o Rodriguinho do Pirâmides por praticamente o mesmo valor, só que não paga integralmente. Então tem uma dívida. E assina um contrato de 3 temporadas com salário de R$1 milhão. Não é à toa que o Cruzeiro enfrenta grandes dificuldades financeiras, né? Ele gastou mais do que podia. A gente sabe da lei da oferta e da procura no futebol, mas algumas loucuras você não pode fazer. Inclusive foi oferecido ao Corinthians nesse retorno do Pirâmides, porque mudou o técnico lá, e aí vários jogadores foram liberados. O Alberto Valentim, que estava lá, brigou, né? Depois de alguns jogos, voltou. Deu um rolo lá, alguns jogadores voltaram. Foi o caso do Rodriguinho. E o Corinthians disse o seguinte para ele, ó, por esse salário que o Cruzeiro está oferecendo, não dá. O Corinthians tem um teto para os seus principais jogadores, vitoriosos, Cássio, Fagner, Jadson, que não passa de 600 mil. E aí, quando o Rodriguinho tinha a possibilidade de ganhar 1 milhão, o Corinthians falou, ó, desse jeito não dá. Ele parou no Cruzeiro. E começou muito bem no Cruzeiro, só que aí teve esse problema na lombar, e acabou não jogando mais, estava lesionado, os empresários não queriam falar muito a respeito enquanto ele tivesse machucado, só que agora ele está voltando. Ele está voltando e o Cruzeiro está emaranhado em toda essa crise institucional, financeira e tudo mais. Então existe sim a possibilidade dele sair do Cruzeiro e também por uma questão de que há uma possibilidade muito grande de que o Cruzeiro libere alguns jogadores ao final da temporada. Porque aí economizaria, em termos de salário, luvas, muito dinheiro. Mais 2 anos e meio de contrato que tem o cara, ganhando 1 milhão por mês. Vocês têm noção dessa conta? Pois é. Mais ou menos com o que aconteceu com o Fluminense recentemente, que liberou 7 jogadores porque não conseguia mais pagar. E aí eles foram encontrando outros clubes. Acontece. Então daqui a pouco uma rescisão amigável, um acordo e tudo mais, o Rodriguinho recebe esse valor na justiça depois, aquilo que pode receber agora, fica livre e aceitaria uma redução salarial, o teto do Corinthians, um pouco menos, não sei, aí é uma questão a ser negociada, para ele poder defender o Corinthians. O fato é, ele quer voltar a jogar no Corinthians, ele aceita reduzir o seu salário. Se houver esse acerto de que ele estiver livre no mercado, de que essa dívida do Cruzeiro com o Pirâmides o Corinthians não assuma, porque o Corinthians diz que não vai assumir, não faz sentido pagar um valor depois de ter vendido ele por um valor e 2 anos depois contratá-lo pelo mesmo valor, o Corinthians, isso é informação, não vai fazer isso. E tem a questão salarial. Então, vejam só como tem algumas pontas a serem resolvidas. Agora, que seria um jogador que tem, digamos, um status com a torcida, que acrescentaria muito tecnicamente. Ele tem 31 anos, mas tem muito tempo ainda para jogar futebol em alto nível. O Corinthians que tem o Pedrinho, que daqui a pouco pode ser vendido, tenta no Jadson um meia para dar essa qualidade, e o Jadson tem uma limitação física hoje. O Sornosa é um cara muito bom na bola parada, mas que ainda lhe falta intensidade e técnica em alguns momentos. O Rodriguinho, obviamente, seria esse cara. Pensando em 2020, dependendo se você consegue acertar o negócio, seria um grande reforço. Mas tem tudo isso para acontecer. Tem que esperar até o final do ano, ver de que forma o Cruzeiro vai lidar com isso, e o Rodriguinho livre no mercado, ou pelo menos dentro de uma negociação aceitável para o Corinthians, que também tem os seus problemas financeiros para resolver, aí sim possa contar com ele. Isso que ainda tem uma ponta do Manuel, né? Que deve voltar para o Cruzeiro, né? Porque eles vão cobrar muito caro aí para o Corinthians manter o Manuel, enfim, mas pode ser uma ponta desse negócio, ou não.
ou uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Corinthians recentemente teve o Pablo campeão brasileiro, o Bordeaux pediu muito, o empresário, né, pediu muito na renovação, o Corinthians liberou. O Balbuena depois, o empresário dificultou a renovação, o Corinthians liberou. O Manuel talvez aconteça a mesma coisa. O Corinthians é muito austero financeiramente nesse aspecto agora, né, dentro de campo. Ele não faz loucuras porque tem dívidas muito grandes, tem uma responsabilidade fiscal para cumprir e essa gestão vem cumprindo pelo que a gente está observando. Então, loucuras não serão feitas. Dentro das possibilidades, Rodriguinho sim pode muito bem voltar ao Corinthians ano que vem. O que você acha disso? Você gostaria de ver o Rodriguinho de volta no seu time? No timão? Comenta aqui embaixo. E ó, te inscreve no canal. Vamos juntos. Tchau!